dia com a notícia, sempre tratando de assuntos ligados à administração pública. Vamos conversar com o prefeito Rodrigo Lopes. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. É uma alegria estarmos aqui nesse dia 6 de maio, né? Estive ausente aí na última semana, estava participando de uma reunião online na cidade de Nova Resende, mas hoje estamos aqui falando com a nossa população e à disposição. Fala sobre essa reunião em Nova Resende, prefeito. Sandro, Nova Resende foram duas reuniões, na verdade, uma delas do Concafé, que é o consórcio do café do sul de Minas, né? Que engloba hoje aí um número grande de municípios que são produtores de café. Eu ousaria dizer que praticamente todos os municípios do sul de Minas são produtores de café. Esse consórcio ele iniciou lá no ano de 2015, né? E Andradas foi, né, um dos municípios que lá de início já aderiu a esse consórcio. E nós somos, né, um dos que estão regulares justamente para fazer esse trabalho de promoção do café, da qualidade do café da nossa região, lutar por um preço mínimo justo para o café, né, ressaltando aí todo o nosso potencial. A gente avançou bastante, já tivemos reuniões aí esse ano com a nova ministra da Agricultura. Estamos aí buscando, né, um assento dentro do comitê que define esses preços, o comitê que define isso no âmbito do Ministério da Agricultura, e tem caminhado isso aí. O deputado Emidim Madeira é o idealizador desse consórcio, né, e a gente tem caminhado com isso. E o assunto do período da tarde foi a respeito das cirurgias eletivas, né? Então são cirurgias... Só um minutinho, Rodrigo, antes de você continuar sobre as cirurgias, que são aquelas cirurgias que não são emergenciais, né? Isso. Que dá para esperar um pouquinho. Sobre o café, como que essa baixa no café está afetando a nossa economia? Porque nós estamos anunciando sacas aqui a 355, 360 reais. Há um ano e meio nós anunciávamos 500, 515. Ô Sandro, afeta diretamente, né? Vamos dizer assim que o município de Andradas ele ainda é privilegiado porque é um município que ele tem uma diversidade econômica maior. Então ele não é 100% dependente do café, né? Mas o café ele aquece o comércio, ele aquece a economia no dia a dia aí, então afeta muito. Nós temos municípios aí em situação extrema, porque o café representa 90% da receita do município. Nova Resende é um caso como esse. Então, né, a gente hoje precisaria ter um preço mínimo da saca de café acima de R$400, para você garantir, né, que o produtor ele tenha condições de cuidar da lavoura, porque do contrário, o que ele vai fazer? Ele vai colher o café, não vai adubar a lavoura, e isso vai provocar um problema na safra dos próximos anos. O governo ele pode interferir diretamente nesse processo através da Conab. Se o governo comprar 30% do café, tirar esse café do mercado, ele já equilibra o preço do café. Então é uma ação que ela pode acontecer, né? E depois a Conab ela faz a gestão desse produto que ela adquiriu, mas é uma ação que nós estamos cobrando e isso pode, sem dúvida nenhuma, melhorar as condições aí do café. Agora sobre as cirurgias. Então, as cirurgias eletivas são um problema grave porque o SUS ele paga um valor muitas vezes irrisório para determinados procedimentos cirúrgicos. E isso, vamos dizer assim, o nosso hospital ele pode fazer cirurgia até média complexidade, cirurgia de baixa e média complexidade. Então você pega uma vesícula, você pega uma cirurgia de hérnia, você pega aí uma cirurgia ortopédica que não dependa de UTI, então você consegue fazer, né, essas cirurgias. Tanto que o nosso hospital, durante o ano de 2018, então uma informação importante, ele fez 1.700 cirurgias no ano. Então, um hospital pequeno, de média complexidade, mas realizou 1.700, das quais mais de 700 foram realizadas pelo SUS, né? Então, mesmo tendo prejuízo e tal, o hospital ele tem operado. A Unimed teve uma participação importantíssima, o particular teve uma participação importantíssima que ajuda a manter, mas o SUS também para atender principalmente as pessoas que não têm condições. Nós tivemos um mutirão de catarata, que a gente zerou aquela fila de catarata naquele momento, e nós temos hoje, né, demandas de cirurgias eletivas novamente e muito graves na área de cirurgia ortopédica de alta complexidade, essas que dependem de uma UTI, né, que é para colocar uma prótese. São cirurgias aí de maior impacto e que a gente não tem prestador, porque o SUS paga 1/3 do custo. Então o hospital vai fazer alguma
mas ele não vai fazer todas. Então, um hospital de Poços de Caldas, ele vai atender quem primeiro? Poços ou Andradas? Logicamente que as que ele for fazer, ele vai fazer para lá. E nós não temos UTI para fazer alta complexidade. Então, a proposta dessa reunião lá de Nova Resende é uma busca, o deputado Emidinho se propôs a colocar um recurso para atender as regionais de Alfenas e de Passos, que são 50 municípios. E a gente foi agregado a esse grupo pelo senador Rodrigo Pacheco, que também vai colocar um valor dentro do Ministério da Saúde, e a gente espera que isso aconteça o quanto antes, né? Porque tem pessoas dessa questão de cirurgia ortopédica que está esperando isso há mais de 2 anos. Então é uma necessidade. Quer dizer, pode esperar, mas nem tanto, né? Não, acaba sendo desumano, né? Uma pessoa que precisa pôr uma prótese, ele acaba perdendo a locomoção muitas vezes, ele acaba tendo dor, ele acaba agravando o problema de saúde muito mais, porque ele não foi atendido no momento certo. Então é uma questão que precisa, assim, de muita dedicação, e a gente espera que isso seja sanado. Nós estamos conversando com o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, participando do programa Em Dia com a Notícia, como acontece todas as segundas-feiras, falando de temas ligados à administração. Rodrigo, algumas questões, às vezes a população se pergunta. Nós aguardamos com ansiosidade, inclusive, a inauguração da creche do Mirante. É uma bela obra, inclusive, mas que o tempo está passando e ela não está sendo inaugurada. O que está acontecendo lá? Bom, Sandra, essa creche, infelizmente, é uma novela que vem lá desde o governo da dona Dilma, onde ela fez uma licitação em âmbito nacional para que uma empresa, uma única empresa, fizesse todas as creches pró-infância com material pré-moldado, né? E nós, lá em 2013, nós aderimos e havia uma urgência, o loteamento tinha ficado pronto, mas faltavam alguns detalhes, então era para a creche ser a primeira construção daquele loteamento ali do Mirante. Acontece o seguinte, a chamada construtora Casa Alta, ela não deu conta de fazer as creches, de 500 e tantas creches no Brasil que ela tinha que fazer, parece que ela não entregou nem 20, né? E nós fomos um dos municípios que infelizmente foi prejudicado quanto a isso, e a gente repactuou isso, salvo engano, no ano de 2015, 2016, a gente repactuou isso e fez uma licitação. Essa Casa Alta a gente executou na justiça, ela já foi condenada em primeira e segunda instância e vai ter que pagar uma indenização para o município de mais de 3 milhões de reais, que dá para fazer outra creche, mas a gente já tomou as medidas jurídicas. Aí fizemos uma licitação. Importante a população estar ciente, é o seguinte, é uma obra que a prefeitura não pode executar com os pedreiros dela. O FNDE exige que seja uma obra terceirizada. Aí fizemos uma licitação, ganhou uma empresa que se chamava Gregal. Então ela ganhou, veio até que começou a fazer um trabalho bem rápido, fez as perfurações, colocou as estacas e a obra até que andou relativamente bem. No final de 2016, a construtora começou a aparecer problemas e a gente começou a entender que essa construtora estava entrando em falência. E ela, né, foi pedindo dilação de prazo e a gente, para justamente tentar terminar a obra, acabou concedendo 60, 90 dias, até que chegou no mês de julho de 2017, essa construtora de fato faliu, abandonou a obra e chega a ser inacreditável. É um absurdo, né? O que acontece? Tomamos as medidas judiciais e isso está rolando também na justiça. Temos que fazer uma nova licitação. Abrimos uma licitação em setembro de 2017, não veio ninguém. Abrimos outra em novembro de 2017, não veio ninguém. Abrimos outra em janeiro de 2018, não veio ninguém. Quando foi no mês de abril ou maio de 2018, na quarta licitação apareceu. Porque o problema é o seguinte, uma começou, a outra tem medo de continuar a obra e depois ser responsabilizado por eventuais problemas. Por isso que não aparece. Que der. Aí apareceu uma construtora e começou a tocar a obra. E naquele passo de tartaruga também. Por sinal, a mesma construtora que pegou a Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira e a Praça do Portal do Sol. Moral da história, quando chegou esse ano, a construtora também não deu conta de terminar a obra. E a gente tem um processo licitatório novo essa semana, né? Então nós tivemos problemas com 3 construtoras. Uma nem começou e as outras 2 atuaram na obra. E o que está faltando na obra hoje é 10%, né, da obra. Aí tem uma questão que apareceu até aí de problemas de estrutura, de rachadura.
temos um engenheiro que acompanhou a obra, acredito que, né, ele vai, caso queira uma entrevista, ele vai poder relatar o estágio. Eu não tenho formação em engenharia, às vezes a gente até vê algumas pessoas comentando, tá condenado, tal, né, não tem como dizer. Creio que não esteja, né? Pelas fotos que eu vi, é uma foto mais grave, que é uma trinca aberta, não é na estrutura da creche, mas é no muro. As outras são trincas, né, que o engenheiro vai ter condição de avaliar, mas a minha casa tem trincas, pequenas trincas, e isso tem, né, algumas rachaduras. Então, condenado significa que você precisa com certeza, derrubar a obra. Com certeza. Então, essa é uma questão que eu não vou entrar nesse mérito, mas a construtora será responsabilizada por qualquer dano estrutural que esteja, né, via judicial. Tanto que é o que eu falei, a gente já tem uma construtora condenada em segunda instância a pagar para a prefeitura o valor que dá para fazer mais uma creche. Né? Então é essa preocupação. Ninguém está ficando impune não nesse processo. As medidas estão sendo tomadas. Então, assim, eu acho que é triste, é lamentável, porque nós estamos com vários imóveis alugados atendendo creche, sendo que a gente tem uma estrutura própria que poderia atender mais de 300 crianças e que, infelizmente, a gente está com esse percalço. Mas já tiveram 2 ou 3 empresas fazendo a visita técnica. Acredito que a gente vai ter a licitante, né, nessa semana. E se pegar firme ali, em 60 dias a obra fica pronta. É inaugurar, entregar, né, corrigir essa questão aí no muro lá e ver essa questão da estrutura, mas é uma obra, sem dúvida nenhuma, importantíssima para o nosso município. E a Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira, que também ficou parada pelo mesmo motivo, né, da empresa que ganhou a licitação não ir até o fim. Já tem... Sim, a Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira e a Padre Manuel Dalzon, que fica no Portal do Sol, ela já foi licitada, já tem uma nova empresa selecionada, só que essas obras, elas passam pela Caixa Econômica Federal. Então nós mandamos o processo para a Caixa Econômica Federal e estamos aguardando a Caixa dizer assim, tá ok para a gente poder dar ordem de serviço. Sem a Caixa dar ok, nós não podemos dar ordem de serviço. Mas já tem cerca de 30 dias que a empresa já foi selecionada por meio de licitação e a gente também está ansioso para a conclusão dessa obra. Felizmente nós tivemos a Alcides Moscone, 22 de fevereiro, e a Praça Joaquim Lopes na Caracol, que foram entregues. Mas infelizmente tivemos essas duas, né? E é uma pena, né? O cara que monta uma empresa, se presta a montar uma empresa para vir prestar um serviço de má qualidade para o município, brincar, né, com a população. E a empresa também está sendo punida. Ela já foi multada, mesmo que ela realizou, ela não vai receber porque ela recebeu a multa. Então a gente tem sido implacável na punição, né, até para inibir esse tipo de empresa de vir ao município. Mas, lamentavelmente, isso está previsto na lei de licitações e não é da cabeça do prefeito, eu vou escolher tal empresa. Eu tenho que respeitar o que está na lei e a gente tem essas surpresas desagradáveis aí. Uma última questão, prefeito, sobre o Parque Municipal Ricardo Saceron, a gente notou ali que em algumas placas que servem como passagem para quem caminha, elas estão deterioradas já. O que pode ser dito sobre isso e sobre outros problemas ali também? Sim, ô Sandro, na verdade, o que aconteceu, né? Quem acompanhou toda a obra, vocês viram que a gente tinha dentro do projeto um lago projetado ali para a parte de cima, onde acabou se tornando um campinho. A gente tem a ideia de transformar ali num teatro de arena e tal. E depois de tudo pronto, o lago começou a encher, não enchia, tinha uma infiltração e essa água ela estava percolando, tem uma rocha por baixo e a gente não conseguiu encher esse lago. E o parque com data marcada para ser inaugurado, né, com a necessidade de finalizar a obra. Justamente essa finalização foi por conta da prefeitura, né, que a construtora ela tinha feito o que era de responsabilidade dela. E aí a gente, o parque tem que ter um lago. A gente podia simplesmente ter abortado a questão do lago. Não, tem um lago lá embaixo, a gente vai adaptar ele, né? E a gente fez essa adaptação e fez inclusive uma passarela em volta desse lago, que por sinal, né, ficou um local bastante agradável. Sim, fez com os patos lá. Deck, tudo. Mas o que aconteceu? Colocou a terra, né, que foi colocada e que o lago ele tinha uma profundidade, colocou ali 1 metro, 1,5 metro, então houve entre a terra nova e a terra que já estava compactada, também houve uma infiltração. Então esse lago ele não esvazia, mas vai ter que se fazer um processo ali de, vamos supor, de como se fosse uma drenagem? sedimentação
né, para que ele feche, consiga encher, né, e não tenha esse problema. E automaticamente, como houve essa infiltração, a água começou a passar, ela vai levando sedimento, então acabou cedendo, e com isso o concreto que estava em cima também cedeu. Então já foi feita uma avaliação pelo engenheiro da prefeitura. Então essa parte do fundo, onde está ali o aterro, né, o restante do lago não tem, né, o outro ao redor, vamos dizer ali, 70% dele não tem nada que mexer, só nessa parte ali que vai ter que fazer essa readequação, né, por conta dessa sedimentação que não aconteceu. E também lá no outro, onde era o outro lago, que depois também aconteceu uma acomodação da terra. Embora tenha sido compactado tudo, mas aconteceu uma acomodação e acabou, né, causando ali uma erosão além das águas, né, porque o Jardim Alto da Serra é inacreditavelmente um loteamento que ele tem drenagem de 1/3 para baixo. Aquelas ruas lá de cima, a água desce, não tem boca de lobo, por isso causa também muita abertura de buracos naquele bairro. E a água, ela desemboca tudo dentro do parque. Então foi preciso criar ali uma série de canaletas para desviar essa água, mas quando a água ainda é muito forte, ela ainda invade o parque, então está fazendo um trabalho de retirada dessa água. Se você observar na entrada, tem uma caixa de passagem no asfalto, que ela foi inclusive selada ali, mas a força da água foi tão grande que ela arrancou a tampa de concreto em uma das chuvas pesadas que deu. Então são problemas, né, ocasionados pelo loteamento que está acima ali e que a gente está buscando sanar esses problemas. Mas o parque está cumprindo seu papel, né? Estamos aí com a pista de bicicross prestes a ser iniciada também, já o projeto está em fase de aprovação na Caixa Econômica Federal, e o parque está aí cumprindo seu papel e sem dúvida nenhuma é um espaço importante para a população. As adequações têm que ocorrer, vão ocorrer, né, e tudo isso acompanhado por um profissional que está fazendo toda a avaliação do espaço. Rodrigo, eu quero agradecer sua participação no programa Em Dia com a Notícia, avisar o ouvinte da Rádio Vinícola que o prefeito permanece no estúdio do Jornal da Cidade. O programa vai começar daqui a pouco. Hoje vai ter um bate-papo bacana, interessante, não é? Envolvendo o comerciante Dario Dominichelli, que traz um questionamento, né? Traz uma ponderação às autoridades aqui da cidade de Andradas. Você, ouvinte da Rádio Vinícola, vai conhecer, então, que questionamento é esse que envolve aí também os comércios ambulantes. Daqui a pouquinho, Sandro, então... Só mais uma pontuação, que o Pavilhão do Vinho já está as obras acontecendo. A gente avisou que começaria. Então, a parte de demolição do piso e a retirada do telhado deve estar acontecendo nos próximos dias. Então, também já está em obras lá o Pavilhão do Vinho. Ontem eu vi lá os tijolos já, né, descendo, né? Então, fiquei feliz, né? Teremos um novo pavilhão, graças a Deus. Você ouviu o programa Em Dia com a Notícia.